O assunto certidão é um assunto que costuma sempre cair em provas de tribunais. Tá? A certidão nada mais é do que uma declaração do que consta nos nossos assentamentos, né? Eles no sistema ou nos assentamentos físicos nos livros. Tá? Uma certidão ela vai declarar isso. Quando você nasce, você é registrado no cartório de registro civil e expedido, então, uma certidão de nascimento. Está declarando que fulano de tal nasceu, a tal dia, a tal hora, conforme os assentamentos que constam lá nesse cartório. Tá? No foro judicial é a mesma coisa. A pessoa às vezes dirige lá para ver se tem algum processo, né, em andamento contra ela. Às vezes ela nem sabe, ou ela já sabe, quer tirar uma certidão para ver como é que está o status de cada um. Ou às vezes quando você passar no concurso público você precisa apresentar algumas certidões. Então uma hora ou outra na vida você vai precisar de alguma certidão aí no foro judicial. Tá? E ela é cheia de regrinhas, principalmente na questão prazo. Então vem comigo aqui, ó. O artigo 156 fala o seguinte para nós, ó. Qualquer interessado poderá requerer a expedição de certidão. Qualquer interessado, qualquer pessoa pode pedir essa certidão onde? Olha só, no sítio eletrônico do tribunal. Sítio é site, tá? Então se você entrar lá no tjsc.jus.br, você vai encontrar lá as certidões que podem ser expedidas. Faz um teste aí, dá uma olhadinha lá, você vai conseguir fazer expedir essa certidão. Tá? Então qualquer pessoa pode pedir, ou então pessoalmente na distribuição da comarca, no serviço aí de distribuição. Veja, aqui não quer dizer que qualquer pessoa pode pedir uma certidão de qualquer processo. Está dizendo que qualquer um é livre para pedir uma certidão. Se ele vai conseguir expedir ou não é outro papo. Tá? O que diz aqui é que qualquer pessoa tem acesso ao sistema e pode conseguir pedir, poderá requerer, veja, pode requerer e não é que quer dizer que vai ter essa certidão expedida. O parágrafo único diz o seguinte: é defeso fornecer relação de processos distribuídos em nome das partes ou dos advogados. Então, às vezes a pessoa vai lá e quer que peça uma certidão informando, tá? Aí a relação de processos que estão distribuídos. Não acontece isso. Quando é defeso, é proibido, é vedado expedir certidão nesse sentido. A certidão, ela não pode ser plurinominal, ela é expedida por pessoa, por nome, ela não pode pegar assim, somente ter uma relação. Naturalmente que se for uma certidão positiva, ela vai ter vários processos lá discriminados, mas não é uma relação de processos distribuídos em nome da pessoa, tá? Principalmente quanto advogado. Quero saber quantos processos eu tenho aí. Não, ele não vai conseguir. Ele vai ter que acessar o sistema dele para conseguir descobrir, tá bom? Artigo 157 e 158. O distribuidor manterá pasta para arquivamento de pedidos de certidão e de procurações exigidas. Algumas certidões, elas só podem ser retiradas ou requeridas pessoalmente, exceto quando você tem uma certidão, tá, com poderes específicos para pedir aquela certidão, tá? Quando acontece isso, lá no cartório distribuidor, veja, porque a pessoa foi pessoalmente, ele fez um pedido lá, então vai ter isso arquivado na pasta. Se ela pedir uma pessoa em nome de terceiro, é porque ela tem a procuração, também vai ser arquivado na pasta específica quanto a isso, tá? Existe aí a possibilidade de expedição de certidão mediante determinação judicial, tá? Nesse caso, ó, quando é pedida uma certidão por determinação judicial, veja, deve informar todos os registros constantes em nome da pessoa, inclusive aqueles que foram arquivados definitivamente. Tá? Então, vai falar de processos em andamento, vai falar processos que estão conclusos aí, a sentença está em cumprimento, vai falar inclusive daqueles que foram já arquivados. É como se fosse para pegar tipo, os antecedentes dessa pessoa, para saber se ela já foi condenada, se ela já cumpriu a pena, mas se cumpriu a pena já está arquivado o processo. Então, em regra, ele não vai aparecer, mas aqui nesse tipo de certidão, ele aparece quando é pedida aí por determinação judicial. Tem custo, será? Tem custo? Tem. A taxa para a emissão da certidão será exigida, salvo disposição em contrário. A regra é que você tem que pagar para expedir essa certidão, tá? Qual que é a disposição contrária? Certamente aí, para fins eleitorais, ela é gratuita. Temos também aí
Aquela que era para fins de trabalho, ela também tende a ser gratuita. Passei no concurso, vou ter que pagar? Vai. Ah, mas não é para trabalho? É para trabalho. Não é para concurso, não é para trabalho. É diferente, eles cobram sim, tá? Então sempre tem que pagar a taxinha ali. Como é que vai funcionar? Você vai até o cartório e vai, ou você vai pagar lá, essa certidão, vai pagar em pecúnia lá, ou eles podem emitir uma guia, você vai ter que recolher no banco isso aí e retirar lá no prazo estabelecido. Qual que é o prazo? Existem dois prazos, olha só, que você tem que saber. As certidões serão expedidas no prazo máximo, veja, prazo máximo de 5 dias contados da data do pedido. São dias úteis ou dias corridos? Quando são dias úteis, ele consta aqui na redação dias úteis. Aqui não consta, então são 5 dias corridos. Pediu a certidão, qual que é o prazo? 5 dias. E já caiu em prova isso aqui. E tem o outro prazo que você precisa aprender, que é o prazo aí de 30 dias. As certidões não retiradas pelo interessado dentro de 30 dias, contados agora, veja, da sua expedição, serão inutilizados. O que é que você tem que cuidar? Prazo, naturalmente, tem que cuidar com os prazos, mas aqui, ó, a certidão tem um prazo a partir do pedido. A destruição, a inutilização, quando não retiradas, é 30 dias da expedição. Da expedição. Então veja que a gente pode ter até 35 dias para que ela seja inutilizada, tá? As certidões poderão ser mantidas por até 35 dias, se ela for aí, entre o pedido, na verdade, nós podemos ter 35 dias entre o pedido e a inutilização dela, porque pode demorar até 5 dias para expedir e mais 30 dias que ele vai ficar lá aguardando. Fechou? Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo para fins judiciais. Então, quando você precisa de uma certidão judicial, você vai lá na sua comarca e ele vai relacionar, vai certificar os processos que estão distribuídos e tramitam ali na sua comarca. Se você está respondendo por um processo, por exemplo, lá em outro estado ou mesmo outra comarca, vai constar na certidão? Não, porque se o processo estiver correndo lá e você estiver respondendo aqui por carta precatória, isso não consta, exceto naquela que é pedida aí por determinação judicial. Quando é o juiz que determina, aí sim, né? Aí sim tem que expedir todas as informações necessárias. Artigo 164, agora, diz o seguinte para nós. Nós temos, olha só, as certidões que apontem dados específicos, ou seja, relativos a processo aí em segredo. Que segredo? Em segredo de justiça, tá? Em segredo de justiça. Somente podem ser retiradas mediante recibo pela própria parte, tá vendo? Ou pelo procurador com poderes específicos para esse fim. Lembra? Eu te falei que vai ter uma pastinha lá para pedido e uma pastinha para procuração? Então, na prática é a seguinte. Processo sigiloso é aquele que envolve alguma autoridade, ou um caso de divórcio, adoção, né, briga por guarda, então tudo isso aí. Alguns casos aí envolvem, né, tem interesse somente à parte, ou alguns outros têm grande repercussão social. E o segredo de justiça ele pode ser declarado ou pela classe processual diretamente, ou então a requerimento da parte, desde que seja, né, deferido pelo magistrado. Nesse caso, quando é processo sigiloso, somente a parte interessada, veja, somente a própria parte pode retirar essa certidão, ou o seu procurador com poderes específicos. O advogado que está constituído nos autos, ele tem poderes específicos para isso também, para postular em juízo, então, portanto, ele também pode retirar. 165. Em processo em segredo de justiça, a certidão que é solicitada por terceiro deve mencionar apenas o juízo em que a ação tramita, sem mais nada especificar. Então, mesmo no caso de terceiro solicitando um processo aí que esteja em segredo de justiça, apenas vai certificar o quê? Ó, que tramita o processo aí contra fulano de tal, de número tal, na ação tal. O que isso quer dizer? O que ele está omitindo? Está emitindo, por exemplo, a classe, do que trata aquele processo. Aqui está emitida a classe, a pessoa já não vai saber, já está resguardado o sigilo, tá? Então, o terceiro pode solicitar certidão de processo sigiloso, mas ela somente vai mencionar o cartório que está tramitando, não vai especificar mais nada. E o artigo 66 diz que, no caso de pessoa jurídica, a certidão será emitida com base no CNPJ raiz. E abrangerá matrizes filiais. Isso quer dizer o seguinte, se você pegar uma empresa grande aí, você vai encontrar o número do CNPJ, né? Vai ter lá um número.
E depois vai ter uma barra aqui, vai ter assim, ó, 0001, e aqui vai indicar outros algarismos. Algumas CNPJs você vai pegar, que nós temos aqui, vai estar lá, por exemplo, número 30. Isso quer dizer que essa empresa tem 30 filiais. O CNPJ raiz a que ele se refere é isso aqui, ó. O CNPJ raiz é isso aqui. E a empresa vai crescendo, vai criando filiais, outras unidades, ele vai aumentando. Então, 2, 3, 4. Se você pegar aí, tem instituições que tem mais de 1.000 empresas, mais de 1.000 filiais. Só que o CNPJ raiz, que é essa primeira parte aqui, vai ter todas as informações, tanto da matriz, tá vendo, quanto de todas as filiais. Isso porque o cadastro no processo ele vai levar em conta também o CNPJ raiz. Ele é um código aí que tem dentro do sistema, ele vai identificar pelo CNPJ raiz. Isso com base de pessoa jurídica. E quem é pessoa jurídica? São as empresas, né? São as empresas. Fechou? Quais os tipos de certidões que nós temos? Tá? Existem várias, tá? Para nossa sorte, ele não fala, ele fala somente o seguinte, ó. A certidão judicial será negativa quando não houver ação em tramitação contra a pessoa do qual foi solicitado. Então, vai ter certidão, por exemplo, assim, ó. A certidão ela vai ser positiva quando? Quando a parte for o quê? For réu. Quando o cara for réu de algum processo, seja lá a matéria qual for, vai ter aqui uma certidão positiva que vai ser expedida. Se é uma certidão negativa, você vai ver assim, por exemplo, nada consta. Né? Então, a certidão negativa por quê? Não há processos contra o interessado. Ah, eu só sou autor, eu sou autor de 2 processos, mas eu não sou réu de nenhum. Vai sair uma certidão positiva ou uma certidão negativa? Certidão negativa, porque não existe processos contra você. Existem processos em que você é o autor, tá? Então tome muito cuidado. Além disso, o processo tem que estar em tramitação. Em tramitação, ok? O que mais? Aí existem as certidões criminais e as certidões cíveis. A certidão no âmbito civil ela será expedida com a inscrição nada consta quando o processo estiver arquivado definitivamente. Então veja, o processo, a pessoa era ré no processo, ela era ré no processo. E beleza, acabou o processo, tivemos o trânsito em julgado, foi arquivado definitivamente. Veja, quando o processo transita em julgado, tem 2 hipóteses. Ou já passou por todas as esferas, todos os recursos possíveis. Começou no 1º grau, já passou pelo 2º grau, foi para a instância superior, tá? Já teve todos os recursos possíveis, não tem mais para onde recorrer, trânsito em julgado. Ou tivemos aqui no 1º grau uma sentença e a parte tem prazo para apresentar o seu recurso e não apresentou esse recurso, tá? Também deu-se trânsito em julgado, por quê? Porque não apresentou o recurso no prazo previsto. Então, aqui quando acontece isso, deu trânsito em julgado, o processo ele fica um tempinho ali no cartório e é dado baixa. Quando dá baixa no processo, a gente diz que ele já está arquivado. Então, no civil, você pode ter respondido como réu, mas quando ele já foi arquivado, o processo foi arquivado definitivamente, a certidão vai ser negativa também, vai ser como nada consta. Já no âmbito criminal, a certidão vai ser negativa ainda, olha só, quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação, e não houver, olha só, sentença condenatória transitada e julgado. Na esfera criminal é diferente. Ele pode ter processos contra ele em tramitação, mas o processo ainda está correndo. Porque lembra que diz na Constituição? Ninguém será condenado senão por sentença judicial transitada em julgado. Então, quando a pessoa está respondendo por um processo criminal, ele é ré no processo criminal, mas não saiu a sentença ainda, não deu o trânsito julgado, ele é inocente. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Eis o grande motivo que tem em seguir. Termo circunstanciado é um termo aí que chama de TCIP, aí, é quando tem aí aqueles crimes de menor potencial ofensivo. O inquérito é aquele inquérito policial ou mesmo já o processo em tramitação, tá bom? Não temos a sentença condenatória transitada de julgado, a pessoa é inocente, vai sair aí a certidão negativa. E também no caso que ele está gozando o benefício do sursis, né, que é a suspensão condicional da pena, ou quando a pena já tiver sido extinta também, ou já tiver sido cumprida. Da mesma forma, fui condenado criminalmente, já cumpri minha pena? Beleza, já paguei meu débito perante a sociedade, certidão negativa.
a pena foi extinta, seja lá qual for o motivo, certidão negativa. Estou aí com a suspensão condicional da pena, né, eu tive uma condição para que minha pena fosse suspensa. Então, por exemplo, eu estou cumprindo, por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo um serviço comunitário, enquanto isso a minha pena restritiva de liberdade, ela está suspensa, é benefício dos SURSES. Então, neste caso, também vai sair negativo nessas duas hipóteses, tá? Importantíssimo essa disposição do parágrafo 3º aqui. Deverá ser expedida a certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização de processo não puder ser feita. Então, por exemplo, assim, ó, tem bastante homônimo João da Silva. Tá? Você pegar lá, tem vários João da Silva. Tá? Então, quando o João da Silva vai lá e apresenta a documentação e não foi possível individualizar de quem que é aquele processo, justamente deve estar faltando informações no processo. A certidão, ó, saiu um processo aqui, tem um processo contra o João da Silva, tá? Vai sair positiva ou negativa. Se não foi possível a individualização por causa do homônimo, a certidão vai ser negativo. E vai constar o seguinte, ó. Viu? Certidão negativa e vai constar. Em razão da inexistência de elementos de identificação pessoal, esta certidão poderá referir-se a homônimo, tá? Tomar cuidado com isso aqui. Já vi gente ser presa aí por causa de homônimo, tá? Já vi gente ser presa aqui onde eu trabalho. O cara foi preso, não tinha nada a ver, como a gente fala assim, ó, tem nada a ver com a paçoca, tem nada a ver aí com o assunto. Foi preso porque era homônimo, tá? Tá bastante importante. Avançando, artigo 169. Na certidão de antecedentes criminais, para fins eleitorais, tá vendo? Constará a observação expressa de que é expedida para tal finalidade, tá? Porque a questão aí criminal, ela pode inclusive ensejar, se o cara foi condenado, a perda dos direitos políticos. Então, na certidão de antecedentes criminais, quando ela for para fins eleitorais, tem que constar a finalidade que é para fins eleitorais. Por quê? Qual que é o grande motivo? Não fala, então a gente também não vai ficar perdendo tempo com coisa desnecessária. O artigo 68 fala o seguinte, ó. O distribuidor fará constar na certidão registros de condenações transitadas em julgado. Veja, algumas hipóteses, mesmo transitadas em julgado, até após, veja, 8 anos o cumprimento da pena, alguns crimes por conta do seu dano aí perante a sociedade vão constar na certidão também. Então não é toda certidão que já foi, não é toda, né, por exemplo, toda condenação aí que já teve, que já cumpriu a pena, já foi arquivado, que a certidão vai ser negativa. Veja, quando nós tivermos crime contra a economia popular, contra a fé pública, administração pública, patrimônio público, patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, os previstos na lei que regula a falência, contra o meio ambiente, a saúde pública, abuso de autoridade, lavagem e ocultação de bens, tráfico de entorpecentes, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, redução à condição análoga de escravo, contra a vida e a dignidade sexual e praticados por organização criminosa em associação criminosa, 8 anos após o cumprimento da pena, a certidão ainda vai sair na certidão essa informação. Cumpriu a pena. Então não é 8 anos da condenação, é 8 anos da condenação da pena. Aí no seu PDF tem algumas outras. Eu não trouxe aí aqui também porque é uma mera memorização. Então dá uma olhadinha no seu material, tem mais algumas hipóteses aí que mesmo após 8 anos do cumprimento da pena vai constar na certidão também. Acho válido você dar uma olhada. Eu trouxe aqui os mais importantes. Artigo 170. A certidão de admissão de execução, então aqui nós temos um processo de execução, será emitida mediante solicitação do exequente. Tá? Então nós temos aí um processo de execução, a gente já vai executar os bens do requerido. Tá? Então a pessoa que é autor, ela pode ir lá, né, e na verdade pedir essa certidão, ele vai fazer uma petição, tá vendo? Vai fazer um pedido, e nós temos aí que ter sido admitido pelo juiz esse processo de execução. Então, a certidão de admissão da execução. Então, nós temos uma certidão referente a um processo de execução. Quando a execução já foi autorizada aí pelo juiz, tá? Ela pode ser utilizada também. Para que tem isso aqui, ó? Tem que ser emitida mediante solicitação do exequente após a petição ter sido admitida pelo juiz. Então, petição inicial, por exemplo, foi admitida pelo juiz. Aí nós podemos fazer o pedido da certidão.
Para que eu vou usar essa certidão? É uma certidão de execução. Eu posso ir lá para protestar o cara, posso levar no cartório de registro civil, no registro de imóveis, veículo. A gente pode até tentar bloquear algum dos bens dele para que ele não, né, não fraude a execução, por exemplo. Porque quando existe isso, a pessoa vai perder a ação, ela vai ser executada, vai ter que pagar as coisas. Ela começa a se desfazer dos bens, colocar no nome de laranja e tal. Então isso constitui fraude à execução. A gente teve um caso de bastante repercussão nacional aqui da minha cidade, numa grande empresa. O cara estava falindo e se desfez de todos os bens, não tinha nada no nome nem dele nem das famílias. Né? O juiz aqui viu que tinha muita coisa errada e olha, conseguiu pegar aí 20 empresas que pertenciam ao grupo ainda e colocar tudo junto lá no processo de falência. Porque aquela empresa faliu, mas os bens tinham passado para outras e para outras pessoas. Enfim, foi um processo bem longo aí, tá? Olha só, questão de 2011 diz o seguinte: o Código de Normas da Corregedoria estabelece que as certidões, a partir da data do recebimento do pedido, serão expedidas no prazo máximo. Qual é o prazo máximo de certidão? Tranquilo, não é 7, não é 10, não é 15, não é 30. É 5 dias do prazo de expedição da certidão. Assunto prazo aí, como eu costumo falar, é bastante importante para você levar para a prova. Tem sempre que levar, tá? Tem sempre que ficar atento à questão aí do prazo.